Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é uma lista de favoritos. Mas dessa vez são os meus favoritos de não ficção. Sério, gente, quem acompanha o canal há anos sabe que eu raramente lia livros assim, autoajuda ou livros de criatividade, desenvolvimento. Mas agora eu tô completamente apaixonada e tô com uma lista de favoritos incríveis. Vem, vocês vão gostar. Desde o começo do ano eu tô lendo cada vez mais livros de não ficção, às vezes biografias, livros também voltados para criatividade de trabalho, ainda mais eu que trabalho com redes sociais, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, e até mesmo livros de autoajuda. E separei aqui os meus favoritos pra indicar pra vocês, e são livros, gente, que todo mundo pode ler, e deveria ler também, porque ó, são histórias incríveis. Mas antes de eu começar com as indicações, você gosta de vídeos de lista por aqui? Então já deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos e lembra, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro das novidades. Corajosa Sim, Perfeita Não é um livro extremamente envolvente e rápido de ler. Aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher que desenvolveu uma ONG focada no trabalho para mulheres que querem estudar computação. Hoje ela tem milhares de vagas para jovens focadas no estudo de matemática e ciência e até mesmo de computação. Ela fala muito sobre como faltava campo e espaço para as garotas nessas áreas e que como as meninas não tinham espaço e vagas para estudar computação, acabavam não alcançando cargos de gerência em grandes empresas que precisavam dessa qualificação. Mas antes de contar sobre a ONG, sobre o trabalho que ela fez com as meninas, ela comenta muito sobre os motivos que levaram ela a criar essa ONG e hoje, né, dá aí tantas oportunidades para as garotas. E eu acho que essa trajetória foi uma das coisas que mais me envolveu e me emocionou e me encantou. Eu sou mãe de uma menina e eu vi muito aqui nos relatos da autora como a gente cria as nossas garotas de uma maneira diferente dos meninos. Os meninos, eles são criados para serem corajosos, destemidos. Vai lá, tenta. Se você não fez gol agora, vai lá, tenta de novo. A gente encoraja eles mesmo nos seus erros. Já as garotas não. Quando elas erram pela primeira vez, a gente tende a falar, não, mas na próxima vez você vai ser perfeita. Na próxima vez você vai alcançar a perfeição. E por causa disso, por causa dessa necessidade de perfeccionismo, as meninas acabam deixando de tentar coisas diferentes, focam só em uma mesma coisa para tentar serem perfeitas naquilo. Então elas ficam batendo na mesma tecla até serem perfeitas e às vezes esquecem de tentar coisas diferentes, de seguir caminhos diferentes, e por isso que a autora vai falar sobre a computação, como a computação, ciência, matemática, ia ficando para depois escanteio, porque as garotas achavam que elas nem iam conseguir tentar, elas nem se davam o direito de tentar na realidade. Enfim, é um livro muito rápido de ser lido, com vários embasamentos e pesquisas, dados reais sobre a nossa sociedade atual, que fazem a gente refletir muito sobre nós, mulheres, né? Sobre eu mesma, eu revi muitos dos meus anseios, por que eu tenho medo de certas coisas, de tentar realizar alguns sonhos, e até mesmo a escrita, né? Por que a escrita é algo que me dá tanto medo, tanta insegurança, toda vez que eu vou lançar um livro, por causa da necessidade de perfeccionismo, né? E a autora fala isso com nós de uma maneira tão incrível, que conversou não só com as minhas frustrações e os meus sonhos, mas também como mãe e mulher. O que eu quero fazer de diferente para que a minha filha sempre se sinta apta para tentar coisas diferentes, para construir coisas diferentes, para não ter medo de errar e aprender com seus erros. Enfim, gente, é uma leitura incrível, que eu recomendo demais. É assim, sério, é um livro maravilhoso. O Método Fair Play também conversou muito comigo, mas no momento atual, né, dentro de casa, quarentena, e aqui, né, como mãe, um recém-nascido, uma mulher que trabalha home office e inúmeras tarefas acumulando em casa e que precisam ser geridas. A autora, ela começa o livro também com várias pesquisas de embasamento sobre licença maternidade, sobre mulheres que são mães, ou sobre relacionamentos, como que você divide suas tarefas com seus parceiros. Ela tem vários dados que deixam a gente pé da vida com como nós mulheres acumulamos muito mais tarefas do que os nossos parceiros dentro de casa. E por que isso acontece? Quais são os motivos por trás disso? E aqui a autora fala muito sobre como às vezes a gente acaba esquecendo de pedir, acaba esquecendo de falar, olha, tá pesado. E o livro vem pra mostrar um método de como fazer isso funcionar, de como fazer as tarefas dentro de casa, seja com o seu parceiro, seja na sua família, enfim, com quem você divide a casa, com quem você divide esse ambiente, fique muito mais leve.
leve, muito mais fácil, você não se sinta culpada por não conseguir certas coisas, por não conseguir equilibrar a família, casa, filhos, enfim, gente, pra quem é mulher e principalmente mãe, conversa muito com a gente, as nossas criações, a forma como nós somos criadas pra dar conta de tudo, esse perfeccionismo, isso deixa que eu dou conta, isso, deixa que eu faço, enfim, é muito rico, uma leitura super rápida e também muito atual. O Ano que Eu Disse Sim, da Ashonda, também é um livro que ele veio, assim, gente, pra me dar uma porrada. Eu li ele no momento em que eu tava querendo escrever meus livros, em que eu tava me imaginando como uma futura escritora, mas eu tinha muito medo. E aí, quando a oportunidade veio, quando o convite veio, eu lembrei desse livro. Então esse livro ele conversou muito, porque aqui a autora, ela vai contar sobre a jornada dela, como ela também tinha muito medo de fazer certas coisas, de dar entrevista, de aparecer em certos programas de TV, aparecer em algumas situações assim que ela tinha muito medo, ela se sentia muito insegura. E aí ela fez um propósito de dizer sim. Toda vez que fizessem um convite pra ela ou que lançassem um desafio, ela não ia pensar demais, ela só ia falar sim e depois ela se virava pra resolver ou pra fazer isso acontecer. E eu meio que falei, quer saber, vou falar sim também, vamos ver no que vai dar. E é algo que eu faço muito com escrita, então se eu pegar toda a minha jornada de escritora, todos os projetos ou todas as histórias, todos os sonhos, tudo foi muito assim, porque o medo, a insegurança faz muito parte desse trabalho, gente, escrever algo que gera muito insegurança. E aí esse livro ele meio que me ajudou a simplesmente, quer saber? Vamos dizer assim, vamos lançar o seu romance de época que tá aí guardado na sua cabeça há tanto tempo que você tem medo de escrever? Vamos! Vamos escrever um romance de época sobre o Brasil, mesmo sendo tão difícil, mesmo tendo tão pouco? Vamos! Vamos escrever uma história em plena pandemia e você acabou de ter filho, mas não tem problema, você dá conta de escrever? Vamos! Enfim, esse livro me inspira muito nisso, nessa necessidade que a gente tem de deixar o medo de lado às vezes e simplesmente falar sim pra certas coisas. 60 Dias de Neblina e É Fase são livros perfeitos para mães. Então, se você é mãe e me segue, recomendo muito. Não só os livros, mas também que você siga a autora nas redes sociais. Ela escreve crônicas sobre maternidade. São crônicas extremamente sinceras sobre ser mãe, sobre os medos, as madrugadas em claro, sobre o choro inconsolável do seu filho, sobre a sensação de que você não vai dar conta de tudo e que as coisas nunca vão mudar, de que cada vez vai ser mais difícil, mais pesado, mais intenso, das vezes que você entra no banheiro pra tomar banho e chora sem saber o motivo, ou da calça jeans antes da maternidade que você sonha em investir, mas que não entra mais. Enfim, são coisas muito reais, muito sinceras e muito presentes no nosso dia a dia de maternidade e que focam tanto naqueles temas mais pesados, mas que também nos temas mais leves e que poucas pessoas conversam sobre, sabe? Acho que eu tenho uma coisa que eu gostei muito nesse livro, é que ela fala sobre, por exemplo, depois de você ter filho, a primeira vez que você fica sozinha, assim, sem o filho. E aí você se sente confuso, perdido, e não parece mais que é a mesma coisa, parece que tá faltando algo. Enfim, são coisas muito reais sobre maternidade, recomendo demais. Shamanda, gente, é uma autora que escreve maravilhosamente bem. Leiam todos os livros dela. Eu ainda não fiz isso, mas está na minha meta ler todos os livros dessa mulher, porque ela conversa muito com o leitor e ela é extremamente direta. Enfim, ela tem essas coletâneas que são baseadas em discursos, em palestras que ela fez e que são traduzidos aqui para formato de livro, são super rápidos de ler, muito envolventes e que falam temas extremamente importantes. Então ela tem aqui, ó, O Perigo de uma História Única, que é o meu favorito, que ela vai falar sobre como é importante você questionar. Questionar não é errado, você não precisa acreditar em tudo que te falam. Pesquise, entenda também isso de uma história única, que ela fala muito sobre como a África, ela é vista de uma forma única, né? E a África é um continente, e as pessoas veem como se fosse um grande país em que todas as histórias se mesclam, e na realidade não, tem tanta comunidade, tem povos diversos, tem culturas diversas, enfim, sobre a importância de a gente conhecer o todo e não só uma única versão. Eu amo esse livro, recomendo pra todo mundo. E tenho também Para Educar Crianças Feministas. Eu acho que a gente tem muito medo da palavra feminismo, e aqui a autora traz isso de uma maneira muito sincera, muito direta e muito simples, porque ela vai contar ela e o irmão como eles foram criados de maneiras completamente diferentes, como ela podia lavar uma louça e ele não, porque é um menino. Então são coisas muito simples e que são importantes a gente repensar na criação dos nossos filhos. E o Sejamos Todas Feministas, que também vai trazer aqui uma coisa muito importante sobre o entendimento da palavra feminismo. Voltando, a gente tem muito medo dessa palavra como se isso fosse uma coisa horrível, e a gente precisa estudar.
Sabe aquilo da história única? Você não precisa acreditar em tudo que te falam, então vá ler, vai pesquisar, leia esse livro e tome, né, suas próprias conclusões sobre o movimento e sobre como fazer ou não parte disso. E aí eu acho que quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber que o rótulo é muito mais leve e muito mais simples do que parece. Se você cria conteúdo na internet ou se você tá precisando de inspiração no seu trabalho, no seu dia a dia, de motivação, roube como um artista e mostre seu trabalho. São leituras maravilhosas, são super rápidas, ó, gente. São assim, sabe? Textinhos, visuais, enfim. E é pra você estudar mesmo, se sentir motivado. Tem um outro do autor que tá sendo lançado agora, eu vou deixar a capa aqui, que eu ainda não li, mas já estou super ansiosa. E aqui é realmente, sabe, vai falar sobre criar conteúdo na internet, sobre como ser interessante pro seu público, sobre como ser visto, como ser reconhecido, mas também como seguir seu coração, principalmente pra quem quer começar algo, sei lá, você quer escrever um livro, ou você quer fazer um perfil no Instagram pra sua loja, não sei, você tem uma ideia criativa e às vezes você se sente meio travado, meio perdido. Esse livro, ele dá várias dicas bacanas e mostra também como é importante você sempre estar atento ao mundo ao seu redor e ser sincero com a sua essência também. Enfim, eu adoro esse autor, acho super diretas as dicas dele e recomendo demais esses livros. E um bônus aqui nessa lista, que é um livro que eu ainda não terminei, eu estou lendo ele aos poucos no meu Kindle, porque o livro físico é gigante, eu prefiro ler o e-book, mas já tô apaixonada, que é o Minha História. Gente, sério, logo nas primeiras páginas você já sente o poder da escrita dessa mulher e da vida dela e dos aprendizados. Eu acho que a gente vê, né, também muito do estigma da mulher forte, da primeira, né, a ex-primeira dama dos Estados Unidos, mas aqui ela vai trazer muito mais que isso, sua trajetória familiar, seus altos e baixos, sua relação com os pais, com o próprio pai mesmo, né, que tem a trajetória dele e o que ele deixou para os filhos, a sua relação com o irmão, o fato dela ser também, né, a irmã, a mulher e a diferença como a mãe criava ela e o irmão, enfim, tem vários temas aqui, maternidade, faculdade, propriamente o racismo, todos os preconceitos que ela sofreu. Sério, gente, é incrível, é inspirador para nós mulheres, mas eu acho que para todo mundo também se vê no exemplo dessa mulher e na história que ela construiu. Enfim, sério, leiam esse livro. É isso, gente, esses foram alguns dos meus favoritos de não ficção. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixa aqui nos comentários um dos seus favoritos desse gênero. Você lê não ficção? Qual foi o último livro de não ficção que você leu e amou? Deixa aqui nos comentários, porque eu estou cada vez mais encantada com esse tipo de leitura e buscando muitas dicas também. Lembra de deixar, claro, seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, aqueles amigos que amam livros de não ficção, e também de se inscrever no canal para sempre receber as novidades. Todos os links dos livros que eu indiquei nesse vídeo estão aqui na caixa de descrição. Lembrando que comprando através desses links vocês ajudam no crescimento do canal. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!